Olá, tudo bem? Hoje, no nosso encontro sobre negócios, trazemos na pauta a atividade portuária e as oportunidades para o comércio exterior. No primeiro semestre de 2020, o Sistema Portuário Nacional movimentou quase 539 milhões de toneladas. O setor, que inclui os portos mais terminais privados, registrou 286 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2020, o que significa um crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Só para se ter uma ideia, são quase 21 milhões de toneladas a mais. Os dados são do Boletim Informativo Aquaviário da ANTAQ. O levantamento traz como destaque a movimentação de granéis agrícolas, como açúcar e soja, petróleo e derivados e minério de ferro. Conforme consta no boletim, a demanda chinesa aquecida, o câmbio favorável e a maior produção de combustíveis justificam o desempenho positivo desses produtos. Mesmo com a crise sanitária, a movimentação de cargas dos portos públicos brasileiros cresceu 6,6% no primeiro semestre de 2020, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 6 meses deste ano, o volume escoado de soja e milho para exportação pelos portos do Arco Norte atingiu 19,8 milhões de toneladas, representando um crescimento de 10,8% em relação ao igual período de 2019. Segundo o estatístico aquaviário produzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, as instalações portuárias do Arco Norte responderam por 31,4% do escoamento do milho e da soja destinado à exportação. Os principais portos públicos no escoamento da soja e do milho para o mercado externo pela saída norte foram os de Santarém, no Pará, e Itaqui, no Maranhão, com respectivamente 3,5 e 5,8 milhões de toneladas. Houve uma evolução de 482% até o primeiro semestre de 2020, isso em relação a 2010. O Porto do Itaqui está no top 3 dos melhores do país, de acordo com o prêmio Portos Mais Brasil, instituído pelo Ministério da Infraestrutura, e integra o Complexo Portuário de São Luís, com os terminais de Ponta da Madeira, da Vale e o Terminal da Alumar. Este complexo é composto por um conjunto de empresas e agentes públicos e privados que, conjuntamente com as empresas prestadoras de serviço relacionados à área portuária, formam o que chamamos de comunidade portuária. O Porto de Itaqui tem vocação para a movimentação de granéis sólidos e líquidos. O estado do Maranhão é o segundo estado exportador da região Nordeste, com dados de janeiro até novembro de 2020. Os principais itens da pauta exportadora do estado são a alumina, a soja e o minério de ferro. E o Porto do Itaqui é o líder nacional em termos de movimentação por tonelada. A Apex Brasil atua com o estado do Maranhão tanto na frente de atração de investimentos como promoção de exportações. Na parte de atração de investimentos, o Porto do Itaqui especificamente já participou de algumas ações da agência visando a atração de novos investidores do setor portuário para o estado. O Ministério da Agricultura fez uma projeção para 2030, um crescimento de 27% na produção de grãos do país na próxima década. Segundo o estudo do MAPA, o volume de produção de grãos chegará a 318 milhões de toneladas e precisamos preparar a infraestrutura para isso. Nós, nesse ano de 2020, comemoramos muito mais um recorde na nossa safra, na nossa produção de grãos. Chegamos a mais de 250 milhões de toneladas. Só de soja, passamos de 127 milhões de toneladas. Passamos a ser o maior produtor de soja do mundo. As perspectivas para o ano de 2021 são ainda melhores. Evidentemente que nós dependemos muito dos aspectos climáticos, mas dentro dos estudos que nós temos, da projeção que o Ministério da Agricultura fez para 2021, através da Conab, nossas expectativas que nós teremos um crescimento na nossa produção de grãos em torno de 4,5% e devemos atingir aí mais de 262 milhões de toneladas de grãos. E essa região nossa acredita muito no que chamamos hoje de Arco Norte, onde os portos desta região vão garantir o embarque de todos esses grãos produzidos.
O Porto do Itaqui tem conexão ferroviária direta com as duas ferrovias, a Transnordestina, que passa por 7 estados do Nordeste, do Maranhão a Sergipe, e tem 4.238 quilômetros de extensão, e a Estrada de Ferro Carajás, com 892 quilômetros de extensão ligando a capital maranhense a Carajás, no Pará. Além de granéis sólidos e líquidos, ela é utilizada para escoar a produção de celulose em Imperatriz pelo Itaqui. Mesmo com toda essa dificuldade do momento da pandemia, tivemos aumento de produtividade nos embarques dos navios, aumento de produtividade ferroviária com a diminuição do ciclo e recorde de armazenagem em outubro, perfazendo 55 mil toneladas de celulose no porto. Iniciamos também as obras do IQI 18, que é o nosso arrendamento, que se constitui de um armazém que terá capacidade para 75 mil toneladas de celulose e um novo berço para atracação de navios, que, quando prontos, dotarão a Suzano de uma maior eficiência logística, no que se refere a custo, qualidade, produtividade e segurança, promovendo também a modernização e a ampliação do complexo portuário do Itaqui. O minério de ferro foi a carga mais movimentada no setor portuário brasileiro nos primeiros 5 meses do ano, 121,7 milhões de toneladas. Em seguida vieram petróleo e derivados e, em terceiro, aparece a soja. Os números comprovam que, mesmo com a pandemia, o setor portuário continua funcionando bem e cumprindo o papel de escoar seus produtos para outros países, colaborando assim com a balança comercial brasileira. Mas é importante observar que o cenário geral ainda é de crescimento e resiliência. Bom, e é sobre essa expectativa de crescimento que a gente conversa agora com os nossos convidados. Deixa eu apresentar para vocês aqui, mais uma vez, a gente recebe Arthur Cabral, nosso consultor de conteúdo, nosso parceiro que está sempre enriquecendo as discussões no estúdio. Tudo bem, Arthur? Amanda, tudo bem? Tudo ótimo. A gente tem também aqui a participação de Sérgio Cutrim, que é especialista em gestão portuária, e Arthur Costa, diretor de administração e finanças do Porto do Itaqui. Sejam bem-vindos. Obrigado, Amanda. Que bom. Gente, agora para começar, vamos falar aqui com o Arthur, para botar um panorama, né, Arthur, sobre sua visão de mercado, da situação atual do complexo portuário da região. Acho que a gente pode falar um pouco de que aconteceu esse ano, né, de praticamente todas as atividades da economia tiveram uma queda de atividade e todos os portos do Brasil, e o complexo de Itaqui, na Baía de São Marcos, não foi diferente, todos os portos brasileiros, inclusive do Arco Norte, tiveram um crescimento de atividade muito puxados pela demanda externa, principalmente a demanda da Ásia, China, onde as exportações de grãos, as exportações de minério foram um destaque grande, além aqui nesse complexo de Itaqui, a importação de derivados de petróleo, de combustíveis, ainda é uma atividade bastante forte. Então, é um setor que olha para frente e parece ter um futuro bastante promissor. Que bom. Agora vamos conversar com outro Arthur Costa. Eu queria saber qual a sua opinião, né, da importância do complexo do Itaqui para a atração de novos investimentos. Bom, Amanda, primeiro agradecer o convite, satisfação poder falar com vocês aqui, uma temática que me empolga pessoalmente, né? E um debate tão qualificado aí com o meu xará Arthur, com o professor Sérgio, aí, que a gente já se conhece de longas datas, né? Bom, é basicamente isso que o Arthur falou, né? O setor portuário vem na contramão aí desse decrescimento de atividades que o mundo percebe, né? Na verdade, a gente vem crescendo a cada ano. Todo momento de crise, a gente passou por uma crise importante aí em 2016, né? 2015, 2016, mas o setor portuário sempre crescendo, sempre aumentando a movimentação. No Itaqui, especificamente, não foi diferente. Esse ano, agora, 2020, a gente deve fechar o ano, se não empatar, muito próximo do que a gente fez em 2019. E aí eu destaque, 2019 foi o melhor ano da história do Itaqui, tanto em termos de faturamento quanto em termos de movimentação de carga. Então, num ano de pandemia, né, num ano que todo mundo sabe que a gente passou, a gente poder pelo menos chegar próximo ou empatar com o que a gente fez ano passado é muito bom, né? E destacando aí as movimentações de granel sólido agrícola, né, granel sólido vegetal, soja, a soja puxando um pouco essa movimentação. Milho também, a gente teve um destaque grande no milho esse ano. Destaco também, além do mercado asiático, Arthur, o mercado africano também, um mercado em ascensão, somente destino de milho, né, está indo muita coisa para o mercado africano também. Tivemos uma baixa na movimentação de combustível, derivados de petróleo, mas muito em função de política da Petrobras. A gente teve isso em 2016, e esse ano a gente sofreu novamente, né, ao longo do ano 2020, que se não fosse a compensação por outros tipos de carga, por um acréscimo na movimentação de outros tipos de carga, a gente não teria um ano tão bom.
Então a gente teve essa diminuição na movimentação de entreposto, que é a movimentação de navio para fazer cabotagem ao longo da costa brasileira, mas que foi compensada com um aumento na movimentação de outro tipo de carga. Soja, fertilizante, aumento aí de quase 25% na movimentação de fertilizante esse ano, né? Acompanhando, né, a tendência do cenário agrícola, né? Você tem vários produtos agregados, fertilizante é um desses, ao longo do programa a gente pode destacar esses crescimentos. A gente fala nos crescimentos, né, das safras recordes, a gente tem uma expectativa de crescimento muito grande do Ministério da Agricultura para a exportação de grãos e o Porto está preparado para conseguir atender essa demanda? Qual é a expectativa de crescimento para ele acompanhar também o crescimento dessa nossa produção da região aqui do Mato Piba? A gente, sempre quando fala do Itaqui, a gente ressalta algumas características que nos são peculiares, né? Algumas características que todo mundo já sabe, né, em termos de profundidade, localização estratégica, né? Mercado, próximos principais mercados consumidores, Europa, distância, quando a gente compara o Itaqui com os portos do Sul e Sudeste, a gente tem um ganho considerável de transit time ali com os portos do Sul e Sudeste, quando a gente compara os mercados norte-americano e europeu. Mas uma das nossas, que a gente sempre gosta de destacar, é a nossa capacidade instalada. Então nós temos capacidade instalada hoje que nos garante atender o mercado, né? E aí você perguntou especificamente sobre a questão dos grãos. Eu destaco a inauguração que teve agora em setembro, da segunda fase do Tegran, né? A segunda fase do Tegran vai permitir que o Itaqui tenha capacidade para exportar 20 milhões de toneladas. Hoje a gente fechamos ano passado com 11 milhões de toneladas de movimentação de carga, Tegran e Veli. Importante destacar que a Veli também movimenta grãos, né? Então, junto com o Tegran, fizemos 11 milhões de toneladas ano passado. Esse ano, a tendência é que a gente consiga fechar nos 12 milhões de toneladas. E com mais um incremento da capacidade do Tegran, a gente tem hoje uma capacidade de 20 milhões de toneladas. Agora, que podem ser pergunta atendidas. sobre isso, Arthur, que me veio à mente. Nós recebemos aqui a Tegran, a pessoa do Randall, falou dessa expansão. Agora você está aumentando a capacidade do Tegran, mas com relação à movimentação de embarcações nos berços existentes, ele consegue casar essa movimentação com a capacidade do Tegran? O Tegran, na segunda fase do Tegran, o Tegran aumentou a capacidade de recepção e de expedição do grão, né? E a gente colocou um berço à disposição, o berço 100, mais um berço à disposição para o Tegran. Então hoje o Tegran consegue fazer duas operações, 2 carregamentos de berços simultâneos, né? Então, por exemplo, se hoje a gente recebia, vamos supor, 60 navios do Tegran ano, a gente vai poder atender com o dobro, né? 120 navios do Tegran por ano. Então você consegue aliar a capacidade estática permanece a mesma, né? 500 mil toneladas de capacidade estática, o que você vai conseguir é aumentar o giro, tanto no recebimento, por meio da duplicação das moedas, que foram feitas, das moedas ferroviárias, e da expedição por meio da implantação do chip loader no berço 100, um chip loader, inclusive, deve ter sido comentado pelo Randall na época, com capacidade de 3 mil toneladas hora de expedição, né? O chip loader do berço 103 tem capacidade de 2.500, né? E o destaque também, quando a gente fala em soja, eu acho que é uma temática importante, é o crescimento da recepção via ferrovia, né? Então a gente vê uma participação cada vez maior da ferrovia, né, no cenário portuário, que é uma outra característica do Itaqui, né? Hoje a gente tem aí 55%, 60% dos nossos grãos que chegam ao Itaqui é por meio de modal ferroviário, né? Então a ligação do porto com a Transnordestina, com a Ferrovia Norte-Sul e com a Carajás é um fator competitivo extraordinário do nosso porto, né? E que a gente sempre gosta de destacar também. Sérgio, como é que você analisa essa situação do nosso complexo portuário da região e as perspectivas também para o futuro? Ok, Amanda. Primeiro, Amanda e Arthur, obrigado pelo convite. Quero parabenizar a TV Guará pelo excelente programa. O programa Negócios na Pauta, ele está resolvendo uma lacuna na produção de conteúdo local sobre o mercado e sobre negócios, que é muito importante, né? A gente agradece. Não ficar dependendo apenas das fontes externas. Bom, quando a gente pensa na atividade portuária, para quem não trabalha, não pesquisa, não está relacionado à temática, imagina apenas aquela questão bastante operacional da movimentação da carga. A carga no porto entrando no navio e do navio entrando no porto. Mas quando a gente pensa de uma maneira mais global, mais sistêmica, a atividade portuária é altamente estratégica. Nós temos uma série de impactos positivos na economia e no desenvolvimento local. E
isso é importante salientar. Quando a gente imagina o peso econômico que tem a atividade portuária para o nosso estado, é muito importante, é altamente estratégico. Só dar um simples dado: as duas primeiras empresas que mais contribuem com tributos são empresas diretamente ligadas ao setor portuário, que é o caso da Vale e da BR Distribuidora. Então nós temos toda uma cadeia de investimentos, de impacto econômico que estas empresas realizam na economia, outra cadeia de investimentos que as suas empresas fornecedoras realizam na economia e uma nova cadeia de investimentos que todos os seus funcionários, prestadores de serviço necessitam colocar os filhos na escola, comprar remédios, comprar imóveis. Então todas essas atividades que na economia nós chamamos impacto econômico direto e indireto induzido, contribui positivamente. Dentro dessa questão estratégica que se encontra no nosso complexo portuário, nós felizmente estamos em um dos momentos mais favoráveis, né? Nós temos uma crise de saúde, uma pandemia, mas que, apesar desta pandemia, manteve a necessidade, a demanda por produtos que são especializados no nosso complexo portuário. A área de movimentação portuária que foi mais afetada são os portos especializados em contêiner, que são mercadorias industrializadas de alto valor agregado, que não é a nossa característica do nosso complexo portuário, que ele tem uma característica principal de movimentação de granel sólido e líquido. Como a grande demanda, que o Arthur já comentou, da China continua prevalecendo, há ao mesmo tempo uma crise política entre China e os Estados Unidos favorecendo a maior ainda exportação da movimentação portuária brasileira para o mercado asiático. Então nós estamos em um momento altamente positivo e frente a todos os investimentos que nós estamos observando, tanto do ponto de vista do setor público quanto do setor privado, há esperança, muita esperança de que iremos ver cada vez mais o sistema portuário atuando como um vetor de desenvolvimento econômico. Bom, a gente faz agora uma pausa rapidinha e volta em instantes com mais atividade portuária no Negócios na Pauta de hoje. Até já!